Olá para você que acompanha todas as atualizações do portal Bandabê. Está começando mais um Fique Sabendo. Eu sou o Rodrigo Silva e o assunto de hoje está mais em alta impossível. A gente vai falar de economia de energia. O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, pediu em um pronunciamento na TV ontem que as pessoas economizem energia. Ele disse que a crise hidroenergética se agravou, os níveis de reservatórios nas hidrelétricas estão baixos e não é segredo nenhum que tem chovido muito pouco no Brasil, inclusive aqui no sul. Energia, falta de energia, falta de água, tudo isso está interligado. E depois dessa introdução, eu já pergunto: como é que a gente vai economizar energia? Como atender esse pedido do ministro para que a gente não corra risco de racionamento de energia no futuro também? Para conversar comigo sobre o assunto, eu estou aqui com o professor José Frederico Reme, mestre em engenharia elétrica e professor da Universidade Positivo. Professor, obrigado por aceitar o convite da Banda B. Rodrigo, eu que agradeço aí a presença, né, a possibilidade da gente trabalhar aí, falar para um público tão bacana aí como vocês têm, e é uma honra para nós aí poder discutir um pouquinho sobre esse assunto. Professor, e a gente entra já nessa primeira questão, né? A Agência Nacional de Energia Elétrica anunciou a bandeira de escassez hídrica recentemente, né? A conta de luz vai ficar ainda mais pesada, como já tem acontecido nos últimos tempos, né? Um aumento aí de quase 7% no bolso do consumidor. Antes da gente falar especificamente em economia, professor, queria saber como que o senhor vê o atual cenário e essa possibilidade de racionamento de energia que parece que está ficando cada vez mais forte, essa possibilidade, né? Tá bom. Olha, vamos começar descrevendo muito rapidamente o que é uma matriz energética, né? Matriz energética é um conjunto das diversas fontes de energia. Eu não estou falando de matriz elétrica, estou falando de energética. Energia serve para a gente tomar um banho quente, para a gente aquecer comida no micro-ondas, para a gente ter iluminação, mas energia serve também para a gente se movimentar. Então, quando você está andando com o teu carro ou de ônibus, você está usando energia. Ainda não elétrica. Aqui no Brasil, a grande maioria absoluta de nós não anda de carro elétrico. Mas, tomara a Deus que em breve isso aconteça. Só que, se isso acontecer, a coisa piora. Nesse exato momento, vamos supor que de uma hora para outra todo brasileiro tivesse condição ou de trocar o seu meio de transporte a combustível fóssil ou álcool por um carro ou um ônibus elétrico. Se a gente já está reclamando da possibilidade de racionamento de energia elétrica, imagine se o transporte, que ocupa mais de 30% dessa matriz energética na área de consumo, passasse a ser isso. Então, assim, a gente quer uma solução para o petróleo, para a queima de combustível, porque todos nós nos achamos, e eu, contra o petróleo, tudo bem, a gente é contra o petróleo, mas a gente não é contra andar de ônibus ou andar de carro, ao invés de andar de bicicleta. Então, assim, é uma escolha que não é simples. Nós temos que partir para alguma coisa e não há dúvida nenhuma que a energia elétrica é a melhor saída. Então, matriz energética inclui energia elétrica. Matriz energética fala da onde vem essa energia que você precisa para ser feliz. E para onde vai essa energia? Uma parte vai para alimentação, uma parte vai para conforto térmico, e não é uma questão de conforto, é uma questão de sobrevivência, muitas vezes, né? Para lugares mais frios. Uma parte vai para transporte, e uma parte vai para o luxo mesmo, que cada um de nós tem seus luxos. Se você perguntar para uma pessoa que está numa condição, lá a gente fala de pirâmide de Maslow, né? As necessidades humanas, se você vai para uma pessoa que está numa condição inferior à tua, ele olha para você e diz, você desperdiça demais. E eu olho para o cara de cima e eu digo, mas esse cara desperdiça demais. Quando não é bem assim, né? Então, a energia faz parte da nossa necessidade e nós temos que nos virar. Matriz energética, da onde vem e para onde vai essa energia. Então,
Sim, estamos com um problema hoje, porque a matriz energética brasileira ela é muito baseada em uma matriz, em uma fonte hídrica, hidrológica, né? As usinas hidrelétricas. O Brasil é espetacular e abençoado nesse aspecto, que tem uma riqueza de água bastante grande, de relevo, que permite que mais de 65% da energia elétrica do Brasil é oriunda de fontes hidrelétricas. A Alemanha, a Alemanha não tem essa opção. Então, há mais de 30 anos atrás, quando os painéis fotovoltaicos eram muito ruins em termos de rendimento, a Alemanha se via numa situação: ou queima carvão para virar energia elétrica, termoelétrica a carvão, pensa num negócio poluente, gente, poluente de ar, né? Ou a gente ou o alemão ia para o nuclear, não, nuclear eu não quero, riscos, etc, etc. Então ele foi, mesmo com um sol não tão bom quanto o nosso, né, com painéis com uma tecnologia ruim, vamos lá, e subsidiou um programa chamado Mil Telhados, em alemão, né, Mil Telhados, e hoje em dia a Alemanha é líder, percentualmente falando, de produção de energia fotovoltaica, né? Então, eu brinco, quem não tem cão caça com gato. Mas nós temos cão e ele se chama água, né? Rios, relevo, e a nossa matriz é feita de usina hidrelétrica. Quando a gente tem escassez de chuva, e me perdoe, não é posição política, nada, mas o que está acontecendo por trás disso? Isso vem desde governos lá para trás. Quem derrubou o Fernando Henrique em 2002 para 2003, que não elegeu o seu sucessor, foi uma crise de energia. Para quem lembra, foi uma crise energética, apagão, né? Veio um novo governo, né? Sortes e azares no meio do caminho, ventos bons, ventos ruins, que um cara chamado José do Egito já sabia que depois de 7 anos de vacas gordas, vinha 7 anos de vacas magras. E a gente não tem no Brasil uma política energética, vamos ficar só nessa, que diga, tá bom, daqui a um tempo vai acontecer, e não vamos jogar para Deus a culpa, pois é, nós estamos vivendo uma seca. A cada 4 anos você vai ter isso, é o ninho e laninha. Portanto, é uma falta de previsão, é uma falta de investimentos para fazer com que a gente supra essa situação. Ontem à noite eu estava falando com um colega de Manaus, e ele disse que foi a maior cheia da história recente, dos últimos 30, 40, 50 anos, foi a maior cheia que aconteceu lá na região. Portanto, não é que no Brasil está faltando água, a distribuição, aqui no sul nós estamos vivendo uma seca, mas para quem pegava a estrada e passava por Vossoroca ou por Capivari, agora, recentemente, em Curitiba, né, para o sul ou para o norte, lá para São Paulo ou para Joinville, há uns 9, 10 meses atrás, um cozinho mesmo, a barragem não, o lago seco. Hoje ele não está tão seco, mas chegou em janeiro, fevereiro, ele estava com níveis muito maiores. Então, a dúvida é, será que realmente estamos numa situação tão seca assim? Ou a gente coloca isso na cabeça, né, para que justifique a vinda de um aumento, para que justifique a entrada de usinas termoelétricas, né? Portanto, essa história, Rodrigo, é muito difícil da gente discutir sem ver valores, mas uma coisa é verdade, e eu acho que é quase indiscutível. Crises energéticas têm a ver com falta de planejamento. Crises energéticas têm a ver com falta de investimento. E, para todas elas, tem solução. Mas nada justifica nós, simples mortais, desperdiçarmos energia. Por quê? Porque energia é um recurso da natureza, da mãe natureza. Se a gente desperdiça, vai fazer falta para algum lugar, ou você está rasgando o seu selinho, a sua carteirinha de verdinho,
porque você sim está atrapalhando. Então, certo e errado o seu ministro, uma coisa é verdade, nós deveríamos ser mais mão fechada quando lida com água e com energia. Professor, bem nessa questão que eu quero entrar, agora entrando mais assim do dia a dia do consumidor mesmo, né? A grande questão é que a gente tem tido aumentos sucessivos já na tarifa, né? Está pesando no bolso, né? E vai pesar no orçamento do brasileiro e tem que economizar de alguma forma para que a conta venha menor no final do mês. Quais dicas que o senhor daria no dia a dia, assim, para que o consumidor possa usar apenas o essencial, por exemplo, de energia, e quais atitudes que ele pode tomar para economizar? Tá bom. Primeiro, eu vou ser um pouquinho do contra, e depois eu te respondo especificamente e de forma bem objetiva a tua pergunta aí, tá bom? Mas eu diria o seguinte, eu também sou um que reclama do preço da energia, mas eu também sou um que, provavelmente você, Rodrigo, e muitos dos nossos ouvintes, não fazem todo o esforço que poderiam, eu me incluo, em economizar. E só tem um jeito de colocar na nossa cabeça dura, eu me incluo em gênero, número e grau. Só tem um jeito da gente fazer economizar, tem que doer no bolso. Eu não sou a favor de aumento, gente, pelo amor de Deus. Mas o que eu digo é o seguinte, esse aumento sucessivo está fazendo com que a energia, que é um bem essencial, passe talvez a ficar escasso e falte e tire condições de qualidade de vida, segurança, saúde de alguém, porque ele tem que economizar mais do que precisava. Ele está cortando na carne e não na gordura, né? Eu não tenho dúvida nisso, não concordo com os valores que estão sendo cobrados. Esse aumento, para quem gastava em torno de R$ 100 de conta de energia, o aumento vai ficar perto de 7%, por causa da bandeira, né? Eu diria assim, quem pagava R$ 100 consegue pagar 107. Não é por causa disso, não é por causa de R$ 7 por mês que vai precisar pagar uma luz, correr riscos, né? Ou desligar a geladeira, ou fazer alguma coisa que possa estragar o alimento, depois dar uma doença e tal. Não é esses R$ 7. O problema é que depois desse vem mais um, depois desse vem mais um, e depois desse vem mais um. Então, volto naquele primeiro papo que a gente teve aqui, que é uma questão de previsibilidade. Até onde vai? Eu acho o seguinte, se você pegar e dizer para uma pessoa que, uma família lá, onde por pessoa, per capita, você diz, eu gasto talvez R$ 50 por mês de energia elétrica. Eu acho que não dá isso para a grande maioria das nossas famílias, inclusive a minha. Não dá, né? Vamos chutar lá, R$ 50 por mês per capita. Isso significa R$ 1,30, R$ 1,40 por dia. Para você tomar banho, ver televisão, jogar videogame, carregar seu celular, ligar a luz. Será que é caro? Quanto custa outras coisas que a gente faz? Então, no final das contas, o que eu quero dizer é o seguinte, energia elétrica, apesar de eu também reclamar, achar caro, se você for ver o benefício que ela te dá, a necessidade que ela te dá e que ela vem de recursos naturais, e que por isso a gente devia ser muito pão duro, e a gente não é porque ainda assim não pesa tanto quanto a gente preconiza no bolso da gente. Porque se a gente for em alguns países da Europa, aí sim você vai ver qual é o custo da energia e da água. E lá o cara é pão duro e economiza, não é porque a educação dele, não é educação, se chama bolso, carteira, né? Então, dói para ele, ele economiza, né? Então, a gente precisa de um jeito ou de outro, ou na educação, ou na paulada. E aí vem governos e cada vez mais taxa, taxa e taxa, e a gente se vê nessa situação que a gente precisa, sim, economizar. Você tem razão, eu também quero economizar na minha casa, R$ 10 aqui, R$ 20 ali, dali a pouco é um dinheirinho bem razoável. Mas eu só queria deixar esse recado de que as pessoas botem a mão assim na sua consciência e digam, será que realmente é caro para tudo que ela faz ou não?
e aí passa a dar mais valor e passa a economizar, né? Mas, de novo, não concordo com esses aumentos, por quê? Porque isso aí está subsidiando uma usina termoelétrica que, normalmente, os nomes que estão por trás de usinas termoelétricas são muito conhecidos, senhores. Não se espantem se vocês dizerem, mas eu conheço o dono dessa usina termoelétrica, né? Então, assim, esse negócio de aumento aí é complicadíssimo do ponto de vista econômico e político e sobra para nós, consumidores. Mas nós temos o nosso papel. Então, vamos economizar? Com certeza. Eu diria, se não tanto pelo teu bolso, pensa nas futuras gerações, pensa na questão da tua carteirinha de ecologista, defensor do meio ambiente, que quase todos nós temos dentro da nossa identidade. Dá para economizar? Dá. Aonde? Qual é o maior vilão? Acho que você me perguntou, né? Não sei se antes ou agora. Qual é o maior vilão? O maior vilão é aquele que tem maior potência. Eu vou falar um pouquinho de termos técnicos aqui, mas é bem rápido, gente. Potência de um chuveiro elétrico, mais ou menos 5 kW, 5.000 watts. A potência de uma lâmpada a LED, 10 watts. Eu estou arredondando para ficar mais fácil aí a gente imaginar, né? Aquelas lâmpadas incandescentes antigas, 100 watts, né? Lembra? Lâmpada de 100 watts. O chuveiro consome 50 lâmpadas. Então, quem que é o vilão da história? Ah, é o chuveiro. Só que se o chuveiro ficar ligado 5 minutos e a lâmpada ficar ligada 50 vezes mais, e não é difícil uma lâmpada ficar 50 vezes mais do que 5 minutos, a lâmpada é tão vilona quanto o chuveiro. Então, a conta que você tem que fazer não é difícil, gente. É a potência do equipamento que você está ligando vezes o tempo que ele está ligado. O chuveiro é um vilão porque ele tem uma potência muito grande, 5 kW. Se você tomar banho de meia hora, é 2,5 kW ou 2.500 watt-hora. Aquilo que aparece na tua conta de energia, 2,5 kWh é o banho de meia hora que você tomou. Tá claro? Lâmpada. Se eu troquei lâmpadas incandescentes por lâmpadas a LED, puxa, você ganhou um monte, porque uma lâmpada LED dá a mesma energia luminosa, o conforto que eu preciso, a segurança que eu preciso, com 10 watts ao invés de 100 watts. Ganhou em 10 vezes a eficiência. Mas se você deixar, por causa disso, vou deixar o dia inteiro ligado, a tua economia vai por água abaixo. Então, assim, não importa se é 50 centavos por dia, se é 10 reais por dia. Se você não precisa, não use. É simples assim. Desculpa ser tão simplista. Qual é o tempo certo para o chuveiro? Cada um vai dar a sua resposta. Eu digo, põe a mão na sua consciência, qual é o tempo certo? O chuveiro é um grande vilão, não há dúvida nenhuma. Então, diminua o tempo que você vai ter o conforto. Por quanto tempo? Quem sou eu? Não sou médico, sanitarista e nem psicólogo para dizer quantos minutos a gente deve ficar embaixo do chuveiro para ficar zen e ficar limpo e saudável, né? Então, cada um tem que saber onde. Mas o que é economizar? É gastar apenas aquilo que é necessário. E eu não sou professor de economia ou de hábitos para dizer o hábito de cada um, né? Portanto, desligar tudo que for possível. Agora, vamos tirar umas... geladeira. Não tire da tomada a geladeira. Você vai estragar comida ou ela vai voltar a atingir a temperatura, também custa. Então, geladeira deve ficar ligada o tempo inteiro, né? Na tomada. Abrir porta e fechar a porta o menos possível. Máquina de lavar roupa, vazia ou cheia, ela gasta a mesma coisa. E acumule roupa na hora de lavar na máquina, né? Acumule a roupa na hora de lavar na máquina. Lâmpada só deve ficar ligada quando tem gente no ambiente, ou se é uma externa para dizer que tem gente em casa, ou para iluminar as vias públicas.
lâmpada só deve ficar ligada quando for necessário. Então, Rodrigo, eu não tenho uma receita que alguém não saiba. É usar o mínimo possível. O que é esse mínimo? Eu acho que cada um sabe. Mas se é para dizer quem é o vilão, aqueles de potência maior. E o problema não é a potência, é a potência vezes o tempo. Então, se você mexer na potência e mexer no tempo, você, cada um dos ouvintes, né, vai poder dizer aonde pode economizar. Não sei se eu fui objetivo como eu pensava em ser, Rodrigo. Foi ótimo. Professor, e eu queria te agradecer por essa entrevista. O nosso tempo aqui já esgotou, mas eu queria te agradecer. Acho que a gente conseguiu esclarecer alguns pontos bem importantes. Muito obrigado. Valeu, Rodrigo. Muito obrigado aí pela oportunidade. Fico à disposição aí. Obrigado. E você que nos assistiu, se você quer conferir outras entrevistas do portal Banda B, entre lá no www.bandab.com.br/notícias/categoria/fique sabendo. Essa conversa com o professor José Frederico Remy está no YouTube e o vídeo também será anexado a uma matéria escrita que sai ainda hoje, dia 1º, ali no portal Banda B, no Fique Sabendo. Professor, obrigado novamente e, pessoal, até sexta-feira. Tchau.